Boa noite, então, pessoal. Obrigado pela presença. Aviso aí que a nossa aula está sendo gravada. E vamos dar início aqui ao curso Tribuno Concursos. Eu gostaria de me apresentar primeiro para vocês, para que vocês saibam aí a minha trajetória de concurseiro e que possam acreditar ou não no que eu vou falar para vocês hoje, tá? Meu nome é Renato Faria, eu tenho 34 anos, sou promotor de justiça há 8 anos e antes exerci os cargos de técnico judiciário do TJ Pernambuco, técnico administrativo do Ministério Público da União, junto à Procuradoria Regional da República da Quinta Região, técnico administrativo junto ao Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, procurador do município de Cabo Santo Agostinho, procurador do Estado do Paraná. Passei com 25 anos no concurso público de promotor de justiça e fui o mais novo promotor de justiça do Estado naquele momento. Além disso, sou pós-graduado em Direito Público pela Universidade Maurício de Nassau, especialista em combate à corrupção pela Universidade Estácio de Sá, mestre em Direito Econômico e Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, além de ser professor ali da pós-graduação em Ciências Criminais daquela unidade e de Direito Administrativo na escola do MP. Mas, pessoal, não é de mim que eu vim falar para vocês hoje. Eu vim falar para vocês hoje como eu consegui passar em concurso muito rápido e sem saber tanto quanto os meus colegas. Porque, pessoal, passar em concurso é uma arte. Existe uma linha e um caminho que a gente usa para abreviar esse percurso. Vou dizer que é fácil para vocês? Não, não vou dizer que é fácil. Mas, se a gente usar os métodos que nós vamos aprender aqui e a gente se dedicar às aulas e aos estudos, nós vamos conseguir a aprovação muito mais rápido do que aquelas pessoas que não têm essa mesma didática e essa mesma interação. Então, eu vou começar apresentando para vocês aqui uns slides que eu criei, bem simples, para que a gente possa falar especificamente sobre o concurso da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Então, pessoal, essa aula inaugural eu vou chamar de como passar em concursos públicos. É muito mais uma conversa do que uma aula. Eu vou trazer para vocês tudo o que funcionou comigo e o que eu vi funcionar com outras pessoas, além de dizer o que não funciona, nem funcionou para mim e não funcionou para muitas outras pessoas que eu acompanhei durante essa minha trajetória de concurseiro. Tá? Então, pessoal, a primeira coisa é o seguinte: vocês estão vendo a ampulheta aqui. A primeira coisa é que nós temos que lutar contra o tempo. Todos nós temos que compatibilizar a nossa vida pessoal com o estudo para concurso público. Mesmo aqueles que têm a possibilidade de serem patrocinados, financiados pelo pai, pelo marido, pela esposa, por qualquer pessoa que seja, e podem se dedicar integralmente ao estudo para o concurso público, precisam otimizar o tempo. Porque ninguém consegue estudar 14, 15 horas seguidas durante um longo período sem planejamento adequado. E, ao mesmo tempo, e é para muitas dessas pessoas que eu estou falando aqui, aquelas pessoas que têm que conciliar o trabalho e o estudo, é que essas dicas, que esses pilares, que esses princípios que nós vamos estudar aqui devem ser aplicados. Tá? Eu coloquei 4 pontos principais que nós temos que focar na hora de estudar para concurso público, tá, pessoal? E eu falo isso por quê? Porque, como eu já contei para vocês na minha história, eu passei desde o concurso mais simples, que era o de técnico judiciário, nível médio, até o concurso mais difícil de promotor de justiça, que exige conhecimento na área jurídica, 3 anos de prática, prova escrita,
objetivo, escrita, tribuna, oral, entrevista. Então, pessoal, eu posso falar com conhecimento de causa que nós precisamos nos dedicar nos pontos certos. As pessoas demoram muito mais tempo a aprender a estudar para concurso do que passar em prova. Isso a gente vê acontecer com inúmeras pessoas. Ah, se eu soubesse que era assim, eu tinha passado mais rápido. E é isso que nós estamos aqui falando nessa primeira aula, a aula inaugural do curso Tribuno Concurso, que tem uma proposta diferente. A gente sabe que tem inúmeros cursos por aí, a concorrência é grande, mas aqui a proposta é diferente. A proposta é diferente porque vocês vão ouvir de pessoas que já passaram, pessoas que já estiveram aí no local onde vocês estão agora, estudando, nervosos, ansiosos, e conseguiram a aprovação. Conheço vários dos professores e sei da competência deles para ensinar o que eles já fizeram. Essa é uma grande diferença do Tribuno Concursos e que vai fazer vocês se qualificarem melhor e mais rápido do que os outros concorrentes. Aliás, falando sobre concorrência, pessoal, não importa se tem 1.000, 10.000, 50.000, 100.000, 1 milhão de candidatos tentando a vaga que vocês estão lutando. O que importa é que vocês estão se dedicando de maneira adequada e estão se preparando. Eu não tenho que pensar em mim. Eu não tenho que pensar nos outros, eu tenho que pensar em mim. Como eu vou me preparar? E aqui, pessoal, vai algumas dicas. Nós precisamos focar no que realmente importa. E o principal de qualquer concurso público, seja do mais simples ao mais complexo, é a lei seca. Ah, professor, mas eu odeio ler o código. Sinto muito, amigo. Sinto muito, coleguinha. Você vai ter que ler o código. Vai ter que ter um vade-mecum atualizado. Vai ter que ler a Constituição. Vai ter que ler o Código Civil, o Código de Processo Civil, o Código Penal, Processo Penal, as leis extravagantes, a Lei 8666, 10.14.133. Todas essas leis vão ter que fazer parte do seu dia a dia. Porque é na lei, que a banca de concurso vai tirar a maior parte dessas questões. Pessoal, vamos pensar. E nós temos que pensar no mundo como as coisas acontecem, não no mundo de sonhos. Uma banca de concurso público, ela quer simplesmente fazer o seguinte: ela quer realizar uma prova, aprovar aqueles candidatos e ter o menor problema possível. E como se faz isso? Ora, se fosse uma prova de matemática, era muito fácil, porque matemática é uma ciência exata. A resposta é única. Apenas uma resposta garante aquela questão. Já no direito, há um leque de doutrinadores, há um leque de pensamentos muito grande. Algumas pessoas pensam de um jeito, Celso Antônio Bandeira de Mello pensa de um jeito, Maria Silvia Zanella de Pietro pensa de outro, o STJ decide assim, o Supremo decide assado, e nós precisamos objetivar. Nós não. A banca de concurso precisa objetivar a sua avaliação para que não tenha as questões anuladas e o concurso não dê problema. É esse o objetivo dos examinadores. E nós temos que, como bons concurseiros, pensar no que a banca de concurso exige e no que a banca de concurso quer que nós apresentemos naquele momento. Por isso que o ponto primordial, pessoal, o ponto primordial é a lei seca. Recomendo fortemente que vocês que estão começando o curso Tribuno Concursos agora,
que vão ter aulas excelentes sobre todas as matérias que versa o edital da Polícia Civil. Compre um Vademecum atualizado do ano de 2022. É um custo? É. Mas isso é um investimento, pessoal. O Vademecum é a arma mais importante que um concurseiro tem para se preparar para o concurso público. E olhem bem, tá? Eu quero que vocês olhem para mim aqui. O Vademecum a gente usa sempre. Eu até hoje tenho o meu Vademecum de 2013 que eu usei para estudar para o concurso do MP. Até hoje, o meu Vademecum está pintado, está riscado, está marcado. Pessoal, isso é o Vademecum de um concurseiro. Esse é o Vademecum de uma pessoa que quer ter a sua aprovação o mais rápido possível. A gente não pode achar, e não é verdade, que estudar para concurso é gostoso. Bom mesmo é a gente se divertir com a nossa família. Só que se a gente se propôs a estudar para concurso, a gente tem que fazer da melhor maneira possível e fazer da maneira mais eficiente possível. E o que é eficiência, pessoal? Colocar o mínimo de esforço para o maior resultado. Então, hoje, o que nós vamos trabalhar aqui é mostrar para vocês que esses 4 pilares, a lei seca, as questões de concurso, a jurisprudência e uma doutrina básica, é tudo aquilo que vocês precisam para serem aprovados no concurso da Polícia Civil. Isso eu estou falando da boca para fora? Não. Eu estou falando porque eu estudei as provas anteriores e sei como a banca cobra e vai cobrar de vocês esses conteúdos. Então vamos ver isso. Vamos ver na prática o que a banca FEPESE exigiu na última prova do concurso para a Polícia Civil e o que nós podemos esperar para as próximas provas. Ora, não é certeza que vai ser a FEPESE, a banca, né? Mas, pessoal, independente da banca que seja colocada para vocês, e é claro que é importante que vocês se mantenham atualizados com a banca para fazer um estudo específico, essas dicas e essas aulas, esses pilares, vão ser fundamentais para qualquer que seja a banca de concurso. Vamos lá? Vamos ver na prática como acontece e como aconteceu o concurso da Polícia Civil, tá, pessoal? Esse é o caderno de prova da FEPESE, né, que aconteceu em 2017. Desse caderno, pessoal, eu extraí várias questões de diversas matérias de direito. Eu não extraí português, raciocínio lógico, informática, porque, de fato, não são matérias dentro do meu domínio e que eu poderia explanar para vocês. Mas o que eu posso dizer para vocês é que, utilizando os 4 pilares que nós acabamos de falar, de dedicação para concurso público, nós vamos conseguir responder integralmente essa prova no que tange aos direitos, às matérias jurídicas ali exigidas. Então, vamos lá. Primeira prova, primeira situação, pessoal. A primeira questão de direito constitucional da prova. Fala o seguinte: assinale a alternativa correta a respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos previstos no texto constitucional. A resposta é a letra D, pessoal, que diz o seguinte: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Pessoal, isso é o texto ipsilíteres da Constituição Federal. Está aqui do lado para vocês verem no slide. Artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal.
a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Pessoal, essa questão é fácil. A gente só precisa memorizar a Constituição Federal. Olha, professor, você está dizendo para memorizar a Constituição, para recitar a Constituição de cor? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que vocês precisam saber o que tem no texto, a ponto de saber que houve alguma alteração para tornar a questão errada. Dou um exemplo. A lei penal retroagirá para prejudicar o réu. Ora, você sabe que essa não é a intenção do Constituinte. Você sabe que a lei penal não vai retroagir para prejudicar aquele que cometeu um crime no passado. Então, veja, você pode não saber recitar ou falar o que diz o inciso 40 do artigo 5º da Constituição Federal. Mas você sabe que, se ele for alterado na prova, você não vai errar. Vejam, a letra E, por exemplo. O preso não possui direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Pessoal, o que é que a banca fez? Incluiu um não a um direito fundamental, que é assegurado ao preso o direito à identificação dos responsáveis por sua prisão e por seu interrogatório policial. Então, vejam, pessoal, está na lei. E vamos prosseguir aqui. Outra questão de direito constitucional. Com fundamento no texto constitucional, veja, é a letra da lei, pessoal. É a letra da Constituição. Assinale a alternativa correta sobre os direitos políticos. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os analfabetos. Pessoal, praticamente todas as assertivas dessa questão estavam previstas no parágrafo 1º do artigo 14 da Constituição Federal. O alistamento e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Então, veja o que diz o texto da Constituição e a questão da prova. Era simples. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os analfabetos. As outras questões estão todas erradas. O estrangeiro pode alistar-se como eleitores. Não. É condição de elegibilidade para prefeito de idade mínima de 30 anos. Não é. É 21 anos. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 16 anos. Não. São facultativos para os maiores de 16 anos e menores de 18 anos. Está na lei, pessoal. É condição de elegibilidade para vereador, idade mínima de 21 anos? Não, 18 anos. Todas as respostas dessa questão estão no texto da Constituição. Então, vocês conseguem perceber a importância que é a letra da lei? Ah, professor, mas eu odeio ler a lei. Eu gosto mesmo de estudar Celso Antônio Bandeira de Mello. Então, amigo, vá para o bar, bebê. Vá para o cinema. Não adianta ler Celso Antônio Bandeira de Mello para a prova do concurso da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. Pessoal, Celso Antônio Bandeira de Mello é um dos maiores autores de direito administrativo do direito brasileiro. Ele escreve como Machado de Assis, é belíssimo, o livro dele é fantástico, mas não serve para estudar para esse concurso. Vocês têm que focar no que é objetivo. Vocês têm que prestar atenção nas aulas de direito administrativo do professor Márcio. Vocês têm que ler doutrina básica, o material que foi providenciado pelo professor, as leis do direito administrativo, a Constituição. É isso que vocês precisam estudar. Ler Celso Antônio só vai tomar o tempo de vocês e não vai resultar em acerto em questões objetivas.
Não desse tipo de prova que nós estamos falando aqui, pessoal, que precisam avaliar centenas, milhares de candidatos de uma maneira objetiva. Vamos continuar com outras situações da própria Constituição. Olha só, pessoal, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública são atribuições constitucionais da Polícia Militar. Está no artigo 144, parágrafo 5º da Constituição Federal. As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Pessoal, o que é que a banca fez? Pegou os ditames da Constituição e jogou na prova. Não tem mistério. Não adianta procurar chifre na cabeça de cavalo. Não adianta estudar por doutrina pesada para uma prova que cobra a letra da lei. É melhor você ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes a Constituição do que você ler um livro de doutrina para essa prova, porque não vai ser exigido esse nível de conhecimento. E aqui, pessoal, eu quero falar com vocês uma situação bem objetiva. Concurso público é conhecimento horizontal. Concurso público não é conhecimento vertical. E o que é que isso significa? Que você tem que saber um pouquinho de tudo. Você tem que saber direito administrativo, tem que saber direito constitucional, tem que saber penal, processo penal, português, raciocínio lógico, informática. Não adianta. Eu adoro direito penal. Vou só estudar direito penal para gabaritar. Aí você gabarita direito penal, acerta as 10 questões, aí acerta 2 de administrativo, 3 de constitucional, 5 de português e 2 de informática. Acabou, pessoal. Bomba! Você não vai ser aprovado. É melhor saber um pouquinho de tudo, acertar 8 de 10, 9 de 10, 10 de 10, 20 de 25, do que acertar muitas questões de uma matéria só. Por isso que na nossa preparação a gente tem que focar também na diversidade das matérias. Estudar sempre as questões e o edital conforme o peso, né? Nós temos 10 questões de direito constitucional, 10 questões de direito administrativo, 10 questões de direito penal, processo penal nesse concurso, e temos 25 de português. É importante se dedicar ao português? Sim, muito. Não caiam no erro, pessoal, de se preparar parcialmente para o concurso. É claro, é possível que você não consiga bater o edital, exaurir o edital. Isso é normal. E não achem que todo mundo que passa em concurso exaure o edital. Eu falo da minha experiência, porque eu sou bastante sincero. Eu passei sem exaurir editais. Eu passei sem efetivamente achar que sabia. Porque a gente fica achando, fica imaginando, quando eu estiver preparado, eu vou passar. Mas a gente nunca se sente preparado, pessoal. A gente nunca se sente preparado para a aprovação. Ela acontece através da nossa dedicação e do nosso acúmulo de conhecimento. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, antes da gente continuar, é o seguinte: não tenham medo, não tenham receio de fazer prova de concurso. Quando eu fazia prova de concurso, eu fazia prova de procurador federal, de procurador do estado, quando ainda estava na faculdade. Aí meus amigos diziam: Renatão, tu tá aí acumulando derrotas, acumulando fracassos. Eu dizia: não, eu tô adquirindo experiência. Por quê? Cada prova que eu ia, que eu fazia, eu aprendia com meus erros e aprendia a fazer prova, a estar naquele ambiente, a se submeter àquela pressão, a estar acostumado a preencher um gabarito. Isso, pessoal,
vocês precisam fazer. É muito difícil aquela pessoa que passa de primeira no concurso público. Você faz a tentativa e erro. Você leva a bomba no primeiro, no segundo, no terceiro, e depois você começa a estudar tanto que chega no nirvana. Você passa sem nem fazer a prova. Está escrito, passou na frente do local que está fazendo a prova, você é aprovado. É impressionante isso, pessoal. Acreditem em mim. Vocês vão sentir essa mesma sensação. Nossa, eu demorei tanto para passar e agora eu estou passando em todos os concursos. Por quê? Porque você atingiu um nível de aprovação. E você não é um nível tão diferente daquele que você foi reprovado, pessoal. São detalhes. São detalhes que nós temos que estar sempre atentos, que nós temos que estar sempre melhorando, que nós temos que estar sempre nos dedicando. E é isso que eu quero mostrar para vocês, continuando analisando a nossa prova da Polícia Civil. Vamos lá. A gente parou nesse slide aqui. Aqui, pessoal, outra questão de direito administrativo. De licitação. Ah, meu Deus, mas é muito difícil licitação. Pessoal, não é. É a letra da lei. É basicamente a gente conhecer a legislação. Vejam esse, pessoal. Assinale a alternativa correta a Professor, respeito do tema licitações. Pois não. Licença, não está aparecendo para a gente, acho que só está para você. Ah, deixa eu ajeitar aqui o compartilhamento, então. Agora tá? Está espelhado a sua do Google, a sua página do Google. Então, deixa eu parar. Pessoal, vamos interrompendo. E assim, ó, pessoal, isso é uma outra coisa, tá? Ao final, eu vou abrir para perguntas. Eu quero que vocês façam todas as perguntas que vocês têm dúvidas em relação ao concurso público. Nenhuma pergunta é besta, tá? Eu estou aqui para dividir a minha experiência com vocês, tá? Ah, como é que eu faço isso? Vocês vão ver, a gente vai falar um pouco sobre rotina de estudo, como se estuda. Mas essa aula é justamente para isso. É para isso que vocês se inscreveram no curso diferenciado, para ouvir de pessoas que já passaram e tirar e sanar todas as dúvidas que vocês têm, tudo bem? Então vamos lá. Agora acho que vocês conseguem ver, não é isso? Agora sim. Perfeito. Então a gente estava analisando a prova da Polícia Civil. Assinale a alternativa correta a respeito do tema licitações. Veja, pessoal, o que diz o 2. O autor de projeto básico ou executivo não poderá participar direta ou indiretamente da licitação ou da execução da obra de serviço. De onde veio isso, pessoal? Do artigo 9º da lei. Não poderá participar direta ou indiretamente da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários. O autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica. Tá ali, pessoal. Tá na lei. É simplesmente a gente memorizar, a gente internalizar, a gente estudar e repetir o que está na legislação, tá? Mais uma outra questão de licitação, tema que acaba, eu odeio licitação, afugentando os alunos. Vejam, de acordo com a legislação, é inexigível a licitação para. A resposta certa é a letra E, pessoal. Contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Isso nada mais é do que a cópia
do artigo 25, inciso 3 da Lei 8.666. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial, 3, para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Exatamente o mesmo texto da prova que vocês iriam se submeter em 2017 e possivelmente irão submeter neste ano. Em processo penal, muda alguma coisa? Pouco, pessoal. Muda muito pouco. Olha aqui, noções de processo penal. 21. É correto afirmar sobre ação penal? Resposta, letra C. Em se tratando de ação penal pública incondicionada, dela não poderá o Ministério Público desistir. Artigo 42 do Código de Processo Penal. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. E vejam, pessoal, que as outras questões são bem absurdas, né? A letra A, o Ministério Público poderá desistir a qualquer tempo da ação penal privada. Ora, se o Ministério Público, quiçá, é legitimado para a ação penal privada, como ele vai desistir? A desistência na ação penal pública depende, incondicionada, depende do consentimento do ofendido. Ora, se é incondicionada, como algo vai depender do consentimento do ofendido? D. A autoridade poderá, a qualquer tempo, requisitar a desistência da ação penal pública. E E. Após manifestação prévia, poderá o réu desistir da ação penal. Então, vejam, pessoal, que não é complicado. Não é difícil. A prova que vocês vão submeter é altamente factível e altamente superável se vocês se dedicarem ao curso e estudarem adequadamente. Vamos continuar. Vejam, essa é a cópia escrita da lei. Olhem a lei comigo. Considera-se em flagrante quem? 1. Está cometendo a infração penal. 2. Acaba de cometê-la. 3. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração. 4. É encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Olha o que diz o artigo, a questão número 25 da prova para agente da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina de 2017, feito pela FEPESE. Está em flagrante delito aquele que 1. Está cometendo a infração penal. 2. Acaba de cometê-la. É perseguido. É encontrado. Quais são corretos, pessoal? É a cópia do artigo 302 do Código de Processo Penal. Não é mistério. Não há necessidade, não há funcionalidade, não há sentido em nós nos prepararmos para uma prova através de uma doutrina complexa, quando nós podemos focar na letra da lei e nas aulas que vão ser ministradas no curso de vocês. Processo penal, mais uma, pessoal. Cópia da Constituição Federal. E vocês viram quantas questões dessa prova saíram da Constituição Federal. Isso é uma das minhas maiores dicas. O que é que eu fazia e o que é que eu faria se eu estivesse me preparando para concurso hoje em dia? Hoje, vamos dizer que eu fosse exonerado do Ministério Público e fosse voltar a fazer concurso público e quisesse me submeter à Polícia Civil de Santa Catarina. A primeira coisa que eu iria fazer, pessoal, sabe o que é? Olhem para mim, que isso é muito sério. Iria me inscrever no Tribuno Concurso. Professor Eliatá, professor Márcio, Maria Fernanda, João Paulo, só craque. Eu ia me inscrever no Tribuno Concurso. Depois disso, eu ia comprar um vadimeco atualizado,
não esse de 2013, né, que tem quase 10 anos, ia começar a ler a lei. Estudar a lei pela Constituição Federal. Eu iria ler a Constituição Federal. Eu iria ler o Código Civil, o Código de Processo Civil, o Código Penal, o Código de Processo Penal. Agora, pessoal, não é aquela leitura, ler como se estivesse lendo um romance, né? A gente tem que grifar, a gente tem que pintar, a gente tem que anotar. E isso, os psicólogos demonstram que cada pessoa tem uma maior aptidão para internalizar informações. Particularmente comigo, funcionava muito bem a questão do destaque através de marca-textos. O que acontecia comigo na hora da prova? Quando eu via aquela questão, eu fechava os olhos e lembrava do meu vadimeco, o que estava destacado, o era cor, o não. E isso me trazia uma memória visual para responder aquelas questões. Existem pessoas que gostam de copiar, aprendem fazendo resumo, aprendem escrevendo. Não tem problema. Se você quer escrever alguma coisa da Constituição, tomar anotações para fixar, ótimo. Mas é essa leitura que eu falo para vocês. E o importante também é variar as técnicas de estudo. Tá? Eu, particularmente, sempre trabalhei e estudei. A gente vai tratar disso um pouco mais na frente, mas desde os 19 anos eu sou funcionário público concursado e eu precisava trabalhar e estudar. Eu não tinha tempo para passar o dia todo estudando para concurso público. Eu não tinha essa possibilidade. Quem tem, se algum de vocês tem, muito bom, agradeça a Deus, mas tem que se organizar. Porque mesmo quem tem todo o tempo livre e não se organiza, não consegue aproveitá-lo. Então, pessoal, eu falo que sempre trabalhei e estudei, e isso não é empecilho nenhum para que a gente tenha um bom resultado nas provas de concurso público. Agora, precisamos de quê? Disciplina. Nós precisamos entender e internalizar que a gente tem que otimizar o nosso tempo. Se eu tenho 2 horas, eu vou otimizar aquelas 2 horas. Se eu tenho 4 horas, eu vou otimizar aquelas 4 horas. Se eu tenho o dia inteiro, eu vou montar uma programação para que eu possa otimizar o dia inteiro. Nós precisamos compreender que estudar para concurso precisa de um método, de um plano, para atingir o objetivo que vocês querem. O objetivo dos que estão aqui é ser aprovado no próximo concurso da Polícia Civil, que muito provavelmente acontecerá nesse ano. E é nisso que os professores qualificados que vocês têm e terão aqui no Tribuno Concursos vão se dedicar. Eles vão passar para vocês as informações, o máximo de informações possíveis, as melhores e precisas informações para que vocês possam lograr êxito em aprovação. Mas não se enganem, pessoal. Professor não aprova ninguém. O que aprova é dedicação, disciplina e repetição. Albert Einstein, um dos maiores gênios da história da humanidade, repetia a célebre frase: 95% transpiração e 5% inspiração, que é a inteligência dele. Então, isso significa que se para Einstein era 95%, para nós tem que ser 99,9% de dedicação, de transpiração. É isso que vocês vieram fazer aqui. Porque se vocês se inscreveram no concurso e vieram para essa aula inaugural, eu acho que vocês não acreditavam que eu ia dar para vocês aqui o gabarito da prova. Né? Isso não acontece, ao menos não em concursos sérios. Né? Em alguns concursos, por aí afora, a gente vê essa questão. Eu investiguei uma vez um concurso
que o cara foi interceptado passando o gabarito para a mulher. E a mulher disse assim: ai, meu Deus, acho que eu vou escrever o gabarito na mão, porque senão eu vou esquecer. Ela não tem a capacidade de decorar o gabarito. Aí o cara disse assim: ah, de repente escreve bem clarinho de lápis naquela folha que você leva e tá tudo certo. E na busca e apreensão a gente encontrou a folha com as respostas escritas da mulher que recebeu o gabarito. Mas isso não vai acontecer com vocês, pessoal. Podem tirar o cavalinho da chuva, que o concurso da Polícia Civil é extremamente sério e vocês vão ter que ralar, vão ter que se dedicar, vão ter que estudar as matérias que os professores vão passar aqui, mas de uma maneira inteligente. Vamos continuar analisando aquela prova para que vocês possam ver como a lei é importante nessa nossa aprovação. Direito penal agora, pessoal. Questão 32 da prova. De acordo com o Código Penal, o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, tem a seguinte consequência. Resposta certa. Letra A. Isenta o agente de pena. Onde estava essa resposta? Na lei, no artigo 21 do Código Penal. O desconhecimento da lei é inexcusável. Mas o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, vírgula, isenta de pena. Lembram o que eu falei para vocês o que eu faria? Se eu tivesse lido o Código Penal com atenção várias vezes, eu ia acertar essa questão. Assim como vocês vão acertar na prova que vai vir neste ano. E aí, pessoal, a gente passa para o nosso segundo pilar, que é o estudo de uma jurisprudência básica. E por que isso, pessoal? O Brasil adota o sistema civil law, ou o sistema romanístico. E o que é isso? A lei é a fonte primária do direito. Em países do chamado common law, a jurisprudência, a decisão dos tribunais, os precedentes são a base principal do direito. Existem leis, mas as leis são muito mais gerais e as decisões dos tribunais passam a ser fonte primária do direito. Ocorre, contudo, que o desenvolvimento e a globalização recentes, que acontece em todas as searas do conhecimento, não apenas no direito, fez com que houvesse cada vez maior um intercâmbio entre esses dois sistemas jurídicos. Então, o civil law, o sistema romanístico que é adotado no Brasil, começou a ter vários influxos, várias influências, uma grande permeabilidade para o common law. E é aí que ganham cada vez mais importância as decisões judiciais proferidas pelos nossos tribunais superiores, entre as quais avulta em importância o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Como vocês veem aqui no slide, e vocês sabem tão bem ou melhor que eu, o Supremo Tribunal Federal é composto de 11 ministros e o STJ de 33 ministros. O que acontece, pessoal? Recentemente, e já há alguns anos, a gente começou a caminhar para a objetivação das decisões dos tribunais superiores através da adoção de sistemas tais como os recursos repetitivos. O que é que foi isso, pessoal? Os tribunais se viram abarrotados de questões que tratavam do mesmo assunto e precisava-se descobrir uma
forma de solucionar um caso e que ele fosse aplicado a todos os outros casos. E foi aí que veio a utilização dos precedentes no nosso sistema. Ora, professor, mas o que é que o senhor está falando isso? O que é que interessa para nós da Polícia Civil esse sistema de precedentes que é até estabelecido no Código de Processo Civil? Interessa, pessoal, que esses recursos repetitivos passam a ser muito utilizados por bancas de concurso para a resolução e a elaboração de questões. Ora, cada vez mais os concurseiros, os candidatos, estão preparados para a prova. Então, eles efetivamente memorizam a lei. E para tornar as provas mais difíceis e, ao mesmo tempo, objetivas, as bancas de concurso, não tanto a FEPESE, mas o SEBRASP, a FCC, passam a utilizar com muito mais frequência aquelas decisões utilizadas, feitas e proferidas tanto pelo Superior Tribunal de Justiça quanto pelo Supremo Tribunal Federal em recursos repetitivos. Eu trouxe para vocês aqui uma desses temas, que é o prazo de prescrição de cobrança de multa administrativa. Isso foi decidido recentemente, não tão recentemente, há cerca de 10 anos, no Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu que é de 5 anos o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito. Ora, pessoal, haviam inúmeras discussões no Brasil se isso aplicava o prazo de 10 anos, de 3 anos ou de 5 anos. E o Superior Tribunal de Justiça acabou, de uma vez por todas, com essa celeuma, com essa discussão, através do estabelecimento de um prazo para a cobrança da multa administrativa. Então, vejam como é fácil fazer uma questão a partir disso. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a cobrança de multa administrativa é de 1, 3, 4, 5 ou 10 anos. Vejam, pessoal, que se alguém disser mas é uma discussão na doutrina, na jurisprudência. Amigo, a minha questão está blindada. Eu disse, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há margem de discricionariedade. Essa questão está blindada para qualquer recurso. Você pode juntar 800 doutrinas de direito administrativo dizendo que o prazo é 3 anos. Não importa. A banca de concurso resolveu toda a celeuma. Ele disse, segundo o Superior Tribunal de Justiça, e aplicou um tema de recurso repetitivo número 135. Acabou, pessoal. Por isso que cada vez mais o estudo da jurisprudência torna-se muito importante. Claro, e é interessante que vocês se cadastrem nos sites do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal para receberem os informativos e as decisões e também fazerem uma análise dos temas de recurso repetitivo. É um complemento à lei. E aí, pessoal, vem alguns detalhes, tá? Vem alguns detalhes que eu gostaria de falar para vocês. Como se estuda jurisprudência? Alguns alunos meus falam, professor, eu estou estudando muito jurisprudência. Eu peguei as decisões do Supremo desde 2013 e estou lendo 2013, 2014, 2015, até chegar agora em 2022. Está errado! Pare logo! Porque isso pode gerar um dano para você muito grande. Como assim, professor? Vou explicar. As decisões dos tribunais não são estáveis. Elas estão sempre
variando. Elas estão sempre oscilando em um sentido ou em outro sentido, conforme o tempo passa, conforme muda a composição daquele tribunal. Vou dar um exemplo que pode ser que caia na prova de vocês e que vocês sabem. Durante vários anos, desde a promulgação da Constituição Federal em 1998, até o ano de 2009, era possível a prisão após a decisão em segunda instância. Vejam vocês, de 88 a 2009, ou seja, durante 21 anos, o Supremo disse que era possível a prisão em segunda instância. E por quê? Porque os recursos extraordinário e especial não tinham efeito suspensivo. Em 2009, em um julgamento de relatoria do ministro Eros Grau, já aposentado, o Supremo mudou esse entendimento e passou a dizer, fazer uma leitura da Constituição Federal, no sentido de que a norma que estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito e julgado impede a chamada execução provisória da pena. Isso perdurou de 2009 até 2016, quando, novamente, o Supremo voltou a admitir a execução provisória da pena a partir da decisão de segundo grau de um órgão colegiado, ao argumento de que a presunção de inocência não é uma norma regra, é uma norma princípio e, portanto, deve ser ponderada com outros valores do nosso ordenamento jurídico. Ocorre, contudo, que, em 2019, o Supremo voltou a adotar aquele entendimento de que não é possível a prisão em segunda instância. E vejam vocês esse vai e vem. Esse vai e vem que eu citei em um exemplo, mas que acontece em vários outros. Imagine vocês que a pessoa esteja estudando toda a jurisprudência do Supremo desde 1988 até 2022. O que é que vai acontecer, pessoal? Eu já falei para vocês várias vezes que concurso é repetição. É repetir, 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 repetir. Aí, se você lê as decisões mais antigas, você passa a achar que o Supremo admite a prisão em segunda instância. E acaba errando na prova de tanto você repetir aquilo. Como se estuda a jurisprudência, pessoal? Da mais recente para a mais antiga. Porque quando você pega a decisão do Supremo mais recente, que não admite a decisão, a prisão em segunda instância, e depois você vai ler uma de 2018, que é aquele intervalo que admite, você diz, ah, não, mas isso foi superado. Então você nem lê aquela jurisprudência que foi superada, que houve um overruling daquela jurisprudência. Você esquece aquilo e fixa na repetição daquela jurisprudência que vai ficar na sua cabeça, que é a jurisprudência atual dos tribunais superiores. Então, a dica que vai aqui, pessoal, no estudo para concurso é: leiam e comecem a estudar a jurisprudência da mais recente para a mais antiga. E se vocês já sabem que o entendimento mais recente é contrário àquele que vocês estão lendo em um informativo mais antigo, esqueçam, nem leiam, escrevam superado e passem para outros temas. Perfeito, pessoal? Vou compartilhar mais uma vez aqui a nossa apresentação. E nós vamos chegando, pessoal, ao final, para que a gente possa abrir para perguntas. Mas antes, eu queria focar numa questão. Disciplina é a palavra
de ordem para o concurseiro. Não adianta você querer fazer uma coisa meia boca. Não adianta você querer ter tudo na vida. Ah, eu quero ser crossfiteira, baladeira e concurseira. Não dá. Exercício físico é importante, sim. Eu já vou falar disso quando a gente falar dos nossos horários. Mas não dá para ter tudo nessa vida, pessoal. A gente precisa ter disciplina. A gente precisa focar naquilo que nós estamos nos propondo. Ora, a prova está aí. A prova pode ser que saia nos próximos meses. Vamos nos dedicar agora à Polícia Civil. O barzinho, o cinema, a gente deixa para depois. É claro que eu não estou propondo para vocês abdicar completamente da vida pessoal. Eu nunca fiz e nem acho isso saudável, porque não é sustentável a longo prazo. Os hindus já diziam, o melhor caminho é o caminho do meio. Então, nem a farra total, nem a loucura de só ficar estudando. A gente precisa balancear isso para que a gente possa deixar nosso estudo mais perene, o nosso estudo mais constante, o nosso rendimento mais elevado. Tá, pessoal? E aqui eu sempre falo de horário de estudo. Esse horário eu tirei recentemente, fiz para uma aluna minha. Eu tirei o nome dessa aluna para não identificá-la, mas é a coisa que eu sempre falo. Horário de estudo é fundamental para o concurseiro. Por quê? É uma escravidão? Sim, é uma escravidão. É uma vinculação. É uma obrigação que o concurseiro tem. Mas, ao mesmo tempo, pessoal, para pessoas ansiosas, para pessoas comprometidas, e essa é a palavra que eu tenho certeza que vocês têm, porque se inscreveram no Tribuno Concursos, é uma libertação. Lembra que eu falei para vocês, o barzinho, o chopp e esse tipo de coisa? Tudo isso é possível para um concurseiro. Só que tem que ser feito na hora certa. Depois que cumpriu as obrigações. E vejam vocês, aqui nesse horário de estudo, que a gente vai abrir na próxima tela um pouco maior, que há horário livre na sexta à noite, que há horário livre no sábado, que há horários para exercícios físicos na academia, nas terças e nas quintas, que a pessoa trabalha durante a tarde, mas que mesmo assim ela consegue ter um estudo, e aqui focado no concurso de delegado da Polícia Civil, um concurso semelhante ao que vocês querem prestar, mas um pouco mais exigente. E vamos olhar um pouco o horário de estudo, pessoal, porque aí fica algumas dicas para vocês montarem o horário de vocês, ou também com a ajuda do professor Adilson, ou Adnilton, não sei o nome, mas eu sei que é um policial civil muito dedicado e que foi, entre os principais, entre os primeiros alunos, sorteado uma monitoria com ele, né? Com ele. Pessoal, vejam, eu sempre gosto, e cada um tem uma hora do dia, né? Cada um tem uma hora do dia que rende mais. Particularmente comigo, funcionava melhor pela manhã. Eu gostava de acordar cedo. Nordestino, né? Sabe como é? Quando o sol nasce, o nordestino já está de pé, o galo canta, a gente está lá do lado dele. Gostava de estudar pela manhã. Então, pela manhã era o meu principal horário de estudo. A aluna aqui também gostava de estudar pela manhã. E a gente concentrou as matérias naquele dia. Uma coisa que eu recomendo, tá, pessoal? Eu recomendo a gente fazer blocos de estudos, claro, dentro da jornada de cada um, mas blocos de estudo de 2 horas. Por quê, pessoal? Porque eu acho que esse, ou pelo menos da minha experiência e de tudo que eu li, é um tempo razoável para que a gente possa se manter concentrado e render no aprendizado. Depois disso, começa a ficar muito complicado aquela matéria. Você já está cansado daquela matéria. E a dica é
mudar de matéria se você tem mais um tempo. Ou seja, se você tem um expediente todo livre, eu estudo pela manhã, das 7 ao meio-dia, estude 2 matérias, como vocês veem aqui, constitucional e português, administrativo e processo penal, constitucional e penal, direitos humanos e medicina legal, português e administrativo. Façam essa substituição de matéria para vocês verem que vão perceber que vai render mais, que vai oxigenar aquele estudo e que vai possibilitar aí que vocês tenham uma compreensão melhor. Vejam que eu sempre coloco a resolução de questão, tá? Nos meus horários de estudos que eu faço. Por quê? Porque é fundamental que o aluno esteja preparado para aquela prova. A gente ainda não sabe qual vai ser a banca, mas brevemente nós vamos saber. E é importante que você estude para aquela banca, que você pegue as provas daquela banca, para que você conheça a letra, para que você conheça o papel, a forma de perguntar. Pessoal, isso parece ser bobagem, mas é muito importante. Quem joga futebol ou algum outro esporte sabe, jogar em casa é muito melhor. É muito melhor você jogar no gramado que você conhece. Se você sabe como é a letra, como é a forma de marcar, como é a primeira página daquela prova, você se sente mais tranquilo, mais confortável para atingir todas as suas potencialidades naquela execução da prova. Tá, pessoal? Então é muito importante a resolução de questões. E aí nós já chegamos e nós tratamos dos nossos 4 pilares para estudo de concurso público. Lei seca, questões de concurso, jurisprudência e uma doutrina básica, uma doutrina específica, direta, que vocês, acredito eu, nesse curso Tribuno Concurso, não vão precisar se socorrer a manuais e a outros livros. Por quê? Com as aulas que vocês vão receber e o estudo da letra da lei, resolução de questões de jurisprudência, vão conseguir ter um ótimo resultado no concurso da Polícia Civil. E aí, pessoal, 2 coisas. Dedicação e confiança. Eu adorei o nome Tribuno Concursos e, principalmente, o logo da marca, que é o elmo de um soldado espartano. Vocês sabem a dedicação que um soldado espartano tinha para conseguir os seus objetivos. E é isso que um concurseiro precisa. Dedicação. Um concurseiro precisa coragem e confiança, pessoal. Confiem que vocês vão ser aprovados no concurso público. Acreditem, lutem e trabalhem para isso, que o cargo de agente da Polícia Civil vai ser de vocês, com toda certeza. Tá bom, pessoal? Eu acabei aqui minha explanação, minhas dicas, e agora eu gostaria muito que a gente pudesse trocar ideias, que vocês pudessem utilizar desse momento, que é ter uma aula inaugural, perguntar todas as dúvidas, trazer todas as considerações de vocês, para que a gente agora pudesse usufruir dessa oportunidade que vocês têm e que eu tenho de conviver com vocês aqui nessa videochamada. Vamos lá, pessoal. Quem é que tem perguntas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Dúvidas, situações pessoais? Tudo aqui é válido, né? Nós estamos aqui em um grupo para contribuir ao máximo para que vocês sejam aprovados aí no concurso da Polícia Civil que se aproxima. Alguém? Obrigado, pessoal. Estou recebendo aqui da Camila. Obrigado. Pessoal, então, se nós não temos perguntas, assim, vou até voltar, né, a dizer, fiquem tranquilos, perguntem o que vocês acharem que devem, situações pessoais, qualquer coisa que vocês achem relevantes, tá? Porque esse é um ambiente aberto, né? Esse é um ambiente que vocês têm essa oportunidade de tirar as dúvidas, de interagir com a gente, com os professores, de a gente poder passar
para vocês um pouquinho da experiência. É claro, a gente prepara uma fala, a gente procura abordar todos os temas que nos parecem importantes, mas sempre falta alguma coisa, tá? E qualquer pergunta aqui vai ser bem compreendida, vai ser respeitada, tá? E vai ser contemplada com a melhor resposta que eu possa dar para vocês agora, tá? Então, seria muito legal que vocês pudessem participar ou quisessem participar e fiquem à vontade, tá? Se ninguém quer, está todo mundo com fome, cansou da minha voz, a gente pode ir para casa. Mas, do contrário, vamos conversar aqui mais um pouquinho. Professor Eliatar, nosso coordenador, está aqui com o nome da esposa dele. Alguma observação, professor? Várias, professor. O senhor está me ouvindo? Sim. Primeiramente, parabenizar pela aula aí, né? Foi uma excelente aula. Eu aproveitei para aprender muito sobre o que é isso, a Eliatar já passou em uns 80 concursos. Não, professor, não foi tudo isso. Aprendi sobre a prisão ali. Foi novidade para mim essa mudança de jurisprudência. Eu conheci só de 2016 para 2019. Ao mesmo tempo que eu elogio a aula do professor, deixo aqui alguns recados, né? Quem não conseguiu, quem está entrando agora, vai ficar gravado na plataforma, pode assistir em outro horário, na Hotmart. Também, Eduardo está dizendo que o professor tem um excelente didática. Obrigado, Eduardo. Obrigado, amigo. Obrigado, Carliane. Obrigado pela atenção aí. Excelente didática mesmo. E ao mesmo tempo, né, Nato, dizer que tu acabou dando a maior parte das dicas que eu ia dar amanhã, né? Então, eu vou ter que ir lá refazer minha aula, né? Obrigado, amigo. Olha, né? Desculpa. Mas Não, isso, Eliatar, isso é importante, pessoal. Vejam só, o Eliatar é promotor de justiça comigo, né? Passou no mesmo concurso que eu. E o que nós estamos ensinando para vocês é uma fórmula que funciona para todo mundo que passou. Isso é importante que vocês internalizem, tá? Não é, isso aqui não foi exclusividade minha. O que eu estou ensinando para vocês não funcionou só comigo, não. Funcionou e funciona com quase todo mundo que é aprovado. Ou quase todo mundo que é aprovado rapidamente, né? Tem gente que prefere fazer pelo jeito difícil, prefere demorar mais, prefere fazer de outras formas. Mas não é aqui o objetivo do Tribuno Concursos. O Tribuno Concursos quer preparar você para ser diferenciado, para ir no foco, para que você possa estudar o menos possível e atingir o ótimo resultado. Eu sempre brinco, tá? Hoje em dia eu me preparei, estou mais capacitado e tal, mas eu tenho plena certeza que eu era o mais despreparado dos meus colegas promotores de justiça aprovados no 38º concurso. Só que eu sabia estudar para concurso. Então, eu até conto para vocês, na prova objetiva fui mais ou menos, aí na subjetiva também fiquei ali enrolando, aí na prova oral eu disse, não, agora é comigo. Agora eu vou dar um show para passar a galera. E aí, galera, a gente focou e deu resultado, né? E acabamos passando ali uma boa classificação. Mas isso que o Eliatar falou é importante. Funcionou com ele, funcionou comigo, funcionou com todos os nossos colegas que foram aprovados e vai funcionar com vocês também. Então, essa fala do Eliatar, ela é muito boa porque corrobora o que a gente fala. Né? Nós temos o mesmo pensamento, nós estamos aqui no Tribuno Concursos para preparar vocês e falar a verdade, falar o que funciona e o que não funciona. Né? Foi por isso que a gente decidiu fazer essa aula dessa maneira, né, professor Eliatar? É isso aí, Renato. Eu faço questão, na aula de amanhã, a primeira parte da aula vai ser dicas de aprovação. E o pessoal vai ver que 90% são as mesmas, e eu faço questão de repetir ela de novo, porque é uma coisa que tem que internalizar. Essas são as mesmas dicas de aprovação, estudar a letra de lei seca, enfim, são as mesmas dicas que o professor deu. Eu vou repetir amanhã, faço questão de repetir, e para depois entrar na aula propriamente dita. Então, quem não assistiu a aula hoje, eu falei que pode assistir na plataforma Hotmart, acho importantíssimo.
mas eu também vou reforçar. Teve uma frase que o professor falou, que o estudo tem que ser vertical e não horizontal, né? Eu ouvi essa frase em 2007, pessoal. Em 2007, de alguém que é professor do nosso curso, do professor Marcos Carro. E não me esqueço dela desde então. Ele falou exatamente a mesma coisa. Só não estude só o que gosta. Estuda em todas as matérias. Então, ele falou, prefira ser nota 7 em tudo do que 10 em um e 0 em outro. E aquilo me marcou, porque eu tinha muito hábito. Eu tinha um hábito, eu gostava muito de direito penal, um hábito péssimo de estudar só o que eu gostava. Então, eu estudava direito penal, processo penal, lei penal especial, e aí direito civil eu fugia, processo civil, eu fugia de tudo que eu não gostava. Isso me marcou, e eu comecei a aprender, e eu comecei a gostar na marra das outras matérias, porque você aprende a gostar, é igual ir para academia, assim, no primeiro dia você não gosta, no segundo também não, depois quando começa a aparecer os resultados, você começa a gostar. E a segunda questão, professor, que o professor falou, que é muito importante, nós somos professores do direito, nós poderíamos estar aqui puxando brasa para a nossa sardinha, dizendo, estude direito penal, mas não, estudar português são 25 questões, tem mais português, português, raciocínio lógico e informática, é quase o mesmo peso de todas as questões de direito somadas. Então, estudem muito português, estudem informática, estudem raciocínio lógico. Vocês que estão assistindo aqui e vão assistir a aula depois gravada, vocês terão excelentes professores, porque o professor Marcos Carlos tem mais de 35 anos de experiência, ele foi meu professor desde 2007, eu tive 3 aprovações com ele, depois todos os cursos para promotor eu fiz com ele. Alguns eu pedi, professor, abre um cursinho para promotor, e ele é um professor diferenciado, ele estuda por banca. Desde dezembro ele está estudando material, ele é um profissional, ele está estudando a banca da FEPESE, ele tem um material, tem um PDF, e ele vai estudar como o professor Renato fez, que eu achei muito legal. Ele vai pegar a questão número 1, vai dar toda a gramática e depois vai responder a questão. E ele sempre estudou dessa forma. Eu nunca aprendi português com ninguém, a não ser com o professor Marcos. Então, eu fiz 5 cursos com ele. O professor de informática, o Junai, foi o meu professor também, me auxiliou nas aprovações. O professor Alberto Cobra, eu não conheci, mas ele tem mais de 25 anos de aula e é um excelente professor. Então, assim, nós temos um time de excelentes professores de direito, todos, a maioria promotores de justiça, como o professor Renato falou, gente que aprovou muitas vezes, que aprovou em concursos, no meu caso também, desde Polícia Civil, motorista do tribunal, analista de tribunal, PRF, oficial da Polícia Militar, até promotor de justiça. Teve gente, né, Renato, como a Maria Fernanda saiu de estagiária e pulou direto para promotor, então tem vários tipos de experiência diferentes, mas todos com experiência ou em aprovação em concurso público ou em sala de aula aprovando gente, aprovando alunos. Então, esse é o diferencial do Tribuno Concurso. Eu achei excelente a sua aula, eu botei em todos os grupos do WhatsApp. Digo mais, acho uma pena que não tenha 50, 100, 200 pessoas assistindo a sua aula, porque é uma aula importantíssima e é gratuita para quem quer aprovar em concurso público. Então, outra coisa que tu falou, não é o professor que aprova, é o aluno, mas tu deu várias dicas que eu também fui aluno vai que dá. Eu fiz 5 provas vai que dá e apanhei em todas elas, até aprender a estudar a letra de lei, que é o básico. Então, a única coisa que eu sinto pena, Renato, eu achei excelente a aula, eu sinto pena de mais pessoas não estarem aqui com a gente. E não tem problema, porque eu vou deixar essa aula bônus enquanto durar o Tribuno Concurso. Espero que dure por muito tempo. E vai ficar lá bônus para qualquer um aprender, porque essa tua aula já faz com que a pessoa aí, ela vai, ou ela vai aprender dando cabeçada, como eu aprendi, e demorei quase 1 ano, 6 meses, 1 ano para chegar onde, nessas dicas que tu chegou, e tu já ensinou pelo menos 70% a 80% das dicas, porque o resto é realmente
sentar a bunda na cadeira e seguir as dicas que tu passou. Então, quero parabenizar. Eu não vou fazer perguntas, porque eu iria repetir, e eu acho que a aula aqui é dos alunos. E os alunos têm que se sentir à vontade para fazer perguntas. Então, eu poderia te fazer várias. Vai estar gravada a aula de hoje, Larissa? Vai estar gravada todas as aulas do Tribuno Concurso, tá? Todas vão estar disponíveis na plataforma Hotmart, inclusive essa. Então, eu passo a palavra para ti, Renato. Fica à vontade aí para ver se alguém tem mais algum questionamento e para encerrar a tua aula. E aproveito para agradecer, pessoal. O Renato, ele desde o início, faço questão de agradecer, né, Renato, publicamente. O Renato, um parceiraço, desde que eu falei com ele, ele falou, me disponho a dar essa aula. Para quem não sabe, o professor Renato veio aqui, fez essa aula, deu essa aula gratuita, pessoal. Então, ele está aqui disponibilizando o tempo dele, disponibilizou o tempo dele estudando, fazendo isso e dando isso gratuitamente para quem estiver assistindo aqui, desde aluno do Tribuno, e todo mundo que não era aluno do Tribuno, eu permiti a entrada e já falei, deixar essa aula bônus para quem quiser assistir. Valeu, Renato. Muito obrigado. Muito legal, Eliatá. Muito legal esse teu curso e me disponibilizei e continuo me disponibilizando. Ó, temos uma pergunta ali da Tayane, já vou abrir para ela, mas queria expressar aí a felicidade que é da gente poder dividir com as pessoas, né, com os alunos e com outros interessados também, a nossa experiência, né? Existe um ditado oriental que fala o seguinte: o burro é aquele que erra e não aprende. O inteligente erra e aprende. E o sábio aprende com o erro dos outros. Então, pessoal, aprendam com os nossos erros, né? Nós, um pouco mais experientes que vocês, que entramos nessa jornada de concurso antes. Então, aprendam com os nossos erros e sigam, porque nós queremos realmente o bem para vocês, né? Nós queremos que vocês sejam aprovados, que vocês venham integrar a Polícia Civil, esse importante órgão, para que a gente possa conseguir fazer um trabalho contra a criminalidade. Vou passar ali para a Tayane para ela falar. Por favor, Tayane. Eu acho que ela saiu. Oi, boa noite. É só para parabenizar o curso, né? E agradecer a aula, agradecer a todos. Era só isso mesmo, tá bom? Obrigado, Tayane. Espero que tenha sido, de coração, espero que tenha sido útil para vocês, tá, pessoal? Eu me coloco à disposição, o professor Eliatá tem meu contato. Vocês devem ter algum... Com certeza, é a plataforma Hotmart, né? Isso, Eliatá? Isso. Com certeza ter ali para as dúvidas, né? Se for alguma me dirigida depois, o Eliatá me repasse e eu tento responder para vocês com o máximo de presteza possível, tá bom, pessoal? Obrigado, fiquem com Deus, vamos focar na nossa aprovação. Eliatá, muito boa sorte aí para o Tribuno Concurso, uma baita iniciativa, né? Disponibilizando essa aula e que todos nós possamos atingir os nossos objetivos. Tá bom? Só uma duvidazinha, as aulas começam amanhã? Isso, Paulo, eu acho que sim, né, professor Eliatá? Isso, Paulo. Essa é uma aula bônus, né? Uma aula gratuita, do professor Renato Maia, e a aula começa amanhã, Direito Penal, às 19h15, aula comigo, né? Como eu já falei aqui, vou começar fazendo uma introdução de dicas para concurso, depois nós vamos efetivamente entrar em Direito Penal, já de um pouquinho de princípios de Direito Penal. A aula é online, ao vivo, das 19h15 às 10h30 da noite, mas depois ela fica gravada na plataforma Hotmart. Então, quem é aluno tem usuário e senha, pode ou assistir ao vivo, ou pode, se não tiver, por exemplo, dar um exemplo, alguém que tem um compromisso à noite, ele pode assistir no dia seguinte ou no outro horário que quiser. Então, entendi, perfeito. A matéria efetivamente começa amanhã. Daí a aula é por aqui, pelo Google Meet aqui, aí ela fica gravada no Hotmart, né? Porque eu entrei ali, eu estava esperando, eu achando que era pelo Hotmart que ia começar a aula bônus. Aí depois eu mandei lá
uma mensagem pelo Instagram, daí ela me mandou o link. Exatamente. A aula é pelo Google Meet, né? Isso é um pacote profissional do Google Meet, que permite a gravação por 24 horas, fica todas as aulas gravadas na nuvem, então para não ter nenhum prejuízo, e depois elas são disponibilizadas na plataforma Hotmart de forma gravada. Então, por exemplo, a aula do professor Renato vai estar lá amanhã na plataforma Hotmart gravada para quem quiser assistir. Quem chegou no final da aula, eu vi que alguns alunos chegaram no final da aula, e também, né, durante o decorrer do curso, pode acontecer do aluno perder uma aula, ou não ter o horário da noite, ele pode assistir de manhã, de tarde, sábado, domingo, né? O que as pessoas fazem da meia-noite às 6 da manhã, né? Estudam. Então, esse é o horário de estudar. Valeu, Renatão. Um abraço, meu querido. Tá bom, muito obrigado. Valeu, Paulo. A bola tá contigo agora, Renato. Se não tiver dúvidas, fique à vontade aí. Perfeito. Eu cheguei agora há pouco mais de um minuto. Pelo que eu entendi, o Bidon falou que ele chegou agora há pouco, mas foi importante pelo que eu entendi. Mas assim, Bidon Ribeiro, como eu falei, a aula vai estar tanto gratuita quanto para quem é aluno, né? Teve duas perguntas ali embaixo, Renato, desculpa interromper tua aula. Claro, fica à vontade. Duas perguntas, né? Distintas. E se eu anotar, eu começo a esquecer. Pode perguntar de novo, tá, pessoal? Se eu esquecer de parte da... eu só me recordo de parte da pergunta. O pessoal perguntou, enfim, foram duas perguntas, eu não me recordo da primeira. Perguntaram se vai ter material em PDF. Pessoal, o que vai ter, o Renato explicou bem. Tem gente que é visual, isso eu ia falar amanhã, Renato. Tem gente que é auditivo, tem gente que é tátil, né? Tem gente que aprende olhando. E eu, assim como o Renato, eu aprendo olhando. Então, eu sempre assisti às aulas e depois eu lia a letra da lei e o material do professor. Então, pessoal, o que vocês vão ter à disposição é o material do professor. Ah, professor, qual material? A aula vai ser anotada. Vocês têm uma colega de vocês que ela vai estar anotando e esse material vai estar disponibilizado, tá? Então, vai ser a aula do professor anotada, como outros cursos trabalham. Ah, professor, vai ter uma apostila em PDF? Não. Vai ter, por exemplo, do professor Marcos Carlos de português, porque esse é o estilo dele de dar aula. Inclusive, vai ser disponibilizada a apostila na plataforma também. Já está pronta e o professor está aguardando disponibilizar. Agora eu lembro da outra questão, é o cronograma. Só, o cronograma está pronto, né? E vamos lançar lá na plataforma também. Amanhã aula de Direito Penal, tá? Eu vou mandar também no grupo do WhatsApp dos alunos, tá? Mas vai estar na plataforma. Isso, cronograma. Mas pode ser que tá em português ou não, é Direito Penal. Eu vou mandar ali no grupo tem um grupo do WhatsApp, Renato, dos alunos, que o WhatsApp hoje é muito mais dinâmico, né? Então, a gente consegue conversar e às vezes a plataforma, como vocês sabem, quem controla a plataforma não sou eu, é o pessoal da informática ou do marketing que trabalha com isso. Então, o pessoal perguntou do cronograma, o cronograma tá pronto, né? É uma matéria por noite, né? Começando na segunda-feira com Direito Constitucional, professor João Paulo Beal, depois Direito Penal e assim sucessivamente. Eu vou deixar lá no grupo do WhatsApp, vou pedir também para postarem na plataforma. E também, pessoal, algumas conversas eu já tive. Por exemplo, tem um cronograma, mas não quer dizer que o professor surge um imprevisto, uma viagem,
um imprevisto médico qualquer, e ele troque, a única garantia que eu dou a vocês é que vai ter um professor que vai substituir e que aquele professor vai dar aquela aula em outro momento. Tá bom, pessoal? Mais dúvidas aí para o Renato ou para o curso, fique à vontade. Estamos aqui para sanar toda e qualquer dúvida. É isso então? Boa noite, pessoal, tudo de bom? Obrigado pela oportunidade, professor Eliatar. Vou encerrar aqui a gravação para ficar salvo.